Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaoe Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, um blog de textos convencionais. Essa abertura é clássica, né? O blog tem textos, www.numilar-fa.com.br. Então, se você gosta de ler, vai no blog. Se você gosta de livros, eu tenho, 3 ou 4 livros na Amazon em formato Kindle, não deixe de experimentá-los, né? Você pode ler através daquele Kindle Unlimited. Mas se você gosta de ver vídeos e comentários, né, que eu faço aqui, estou aqui no YouTube. Muito bem, então, neste vídeo, se você ficar até o final, eu vou trazer a discussão, um assunto que continua alguns outros que eu já fiz, né, recentemente. Eu sempre faço isso, procuro uma série de de vídeos, né? Algum assunto eu vou tratando. E eu quero tratar aqui, fazendo um fechamento, quase um fechamento, né? Pode ser que apareça mais algum viés desse tema aqui. Mas o que eu quero tratar é uma discussão, gente, assim, quais são, eu vou trazer essa discussão assim, quais são as soluções que você busca na religião? Eu tenho certeza, pela minha experiência, né, de Babalaô, mesmo antes, experiência no Candomblé, que esse é um tema que vale a pena para você ouvir o que eu vou falar, pensar a respeito e avaliar. Isso também é um tema útil, inclusive, para outras religiões. Se você é evangélico, se você é católico, se você é umbandista, eu acho que vale a pena ver, né? É tratar isso, né? Quando você procura religião, você está buscando soluções, né? E quais são essas soluções que você está buscando? Você está buscando as soluções corretas? Eu tenho certeza que eu já abordei isso aqui, mas vou voltar de novo, né? Estou voltando de novo. O contexto está correto. São coisas que são factíveis para você esperar da religião, né? Que esse é o mais importante. A gente está dentro de um conjunto de expectativa adequada, né, para o que você está esperando, porque talvez muitas pessoas se frustrem com a religião que eles esperam dela, baseado nessas expectativas. Eu não tenho dúvida disso. E também muitas pessoas entendem religiões erradas baseado nesse entendimento para que serve a religião, tá? Mas então eu queria discutir isso de forma ampla. Isso talvez demore um pouco, mas então tenham paciência, ouçam pedaços aí conforme vocês puderem, tá bom? Então quem quiser continuar nesse assunto até onde quiser, fique aqui, senão tem outros vídeos no canal. Bom, eu recomendo um pouco, bastante, eu recomendo. Vocês verem, quem não viu, né, ver o vídeo anterior a esse aqui, que eu falo, que eu explico que religião não é um sistema de trocas. Acabou ficando, como tudo que eu faço, com um vídeo extenso, que eu vou abordando o assunto em várias camadinhas, mas ele é importante, né? Eu acho que contribui para esse assunto aqui, tá? Bom, aí nesse vídeo, né, essa aqui eu vou fazer agora uma definição muito importante. Ele é muito, muito importante sobre o que a gente vai falar aqui, né? Que é resumir um pouquinho essa visão religiosa, né? Ou seja, qual a minha visão de religião, que pode contrastar um pouco com outras que vocês têm, mas é bom vocês ouvirem ela. Que é o que eu encontro presente na religião que eu pertenço e também vejo em outras religiões comuns. Então, eu não estou falando aqui alguma coisa que seja da minha cabeça, né? Então, esses aspectos que eu vou falar aqui são muito importantes. O primeiro, que todo mundo, antes de encarar uma religião, tem que entender o seguinte, que a vida que estamos vivendo, essa aventura humana que estamos passando, é nossa. Todos somos iguais. Então, nesse ponto, nós e os ateus temos o mesmo ponto de vista. A vida pertence a nós. Estamos aqui por nossa conta. Estamos aqui para viver essa vida. Então, não adianta você imaginar que você é uma marionete nas mãos de Deus, que Ele faz o que quiser com você. E por ser uma marionete, você pode ficar pedindo intervenção dele ajudar para você. Não é esse playground. Ou seja, nós não estamos aqui por nossa conta, tá? Mas a qualquer hora a gente pode pedir ajuda de papai para isso. Não é essa a visão, tá certo? Ou seja, se as pessoas acharam, ou alguém transmite para elas, que a visão da religião é outra, que Deus nos assiste, mas intervém, não é assim. A vida é por nossa conta. E nisso nós dependemos de nossas ações, do que a gente faz.
o que a gente realiza, o que não realiza, se a gente é um vagabundo, se é uma pessoa ativa, se é uma pessoa criativa, se é uma pessoa burra. Tudo aqui é nosso, tá certo? Faz certo, faz errado. O mal que a gente vive aqui, o mal é humano, nasce de dentro da gente. Isso contrasta com aquela visão católica. Não, o mal é a ausência de Deus. Isso aí, quando os católicos falam esse negócio de mal é a ausência de Deus, né? Isso é uma visão, uma definição do Agostinho de Hipona, que ele deu essa solução, porque eles disseram que Deus só pode fazer o bem, que negócio todo. Então, e também eles dizem que se nós somos a imagem de Deus, então não podemos ser mal, porque senão Deus teria criado o mal, e Deus não pode ter criado o mal, você entendeu? Essa história do mal, que eu estou dizendo, o mal existe e é feito por pessoas, ou às vezes espíritos perdidos, né, como está aqui, a gente tem explicações para isso. Eu tenho, como eu falei, eu tenho explicações da página 1 até a página 100. Você pode fazer uma pergunta, repetir essa mesma pergunta, mesmo assunto, 100 vezes eu vou repetir, vou adicionar informações sobre esse assunto. Eu não paro na metade, nem na segunda, nem na terceira pergunta, não. Mas o mal é humano, né? Mas o que acontece com eles? Os caras criaram uma cadeiazinha de teses teológicas, e aí eles precisam da segunda tese, da terceira, da quarta, da quinta, eles precisam fazer uma cadeia de teses teológicas, às vezes absurdas, às vezes falta bom senso naquilo, porque tem que sustentar a primeira. Então fica um círculo vicioso de teses, tá certo, né? E também é importante entender que nessa questão da vida nossa, as pessoas podem ser o que elas quiserem fazer, tá certo? Podem ser boas, podem ser mais, mas pode ter nascido psicopata, pode ter nascido santo. Cara, a gente tem na vida a total autonomia para realizar o que quiser. Mais uma vez, isto pode contrastar com opiniões de outras religiões, por exemplo, os evangélicos, os calvinistas não entendem isso, eles não entendem dessa maneira. Mas como eu estou falando, o que eu falo sempre aqui, existem muitas visões teológicas. Isso é importante no ponto inicial, eu sempre bato nesse ponto. Olha só, ninguém sabe qual é a visão correta. As pessoas recebem mensagens de Deus, geram interpretações, geram teologias e transmitem as teologias para as pessoas. Tudo isso é uma criação humana. Os textos recebem de Deus, a teologia e a explicação. Tá? O significa que pode estar certo ou errado. Ninguém garante que falou diretamente com Deus e Deus. Ele pode, aquela pessoa pode até afirmar que falou com Deus. Eu não vou discutir isso, pode ter falado com um anjo, não me importa. O que ela entendeu, o que ela acha que foi outra história. O que ela transmite com as pessoas é outra coisa. Tá certo? Bom, isso que eu estou falando aqui até agora é o que a gente chama na religião, nessa minha religião, e quase em todas as religiões, o que a gente chama de livre-arbítrio. Nossa vida, do jeito que a gente quiser, sendo o que nós quisermos, realizarmos o que nós quisermos, podemos brincar de Deus, podemos fazer o que quiser. Isso aqui estamos por nossa conta, tá? E a outra coisa importante é também que a vida é um livro em branco. Ou seja, a gente nasce e escreve cada página, cada dia uma página nova da nossa vida. Eu diria para você que até este momento, eu acho que todas as religiões que eu conheço concordam com isso tudo aqui, tá? Como eu falei, eu pontuei algumas exceções, algumas visões que eu considero erradas, mas que existem de alguns pontos disso que eu estou falando aqui. Mas eu acho que a gente não tem dúvida. Aí daqui para frente eu vou falar algumas coisas que nem todo mundo pode concordar, mas no ponto que eu estou explicando essa questão de visão religiosa para a gente poder conversar, é importante abordar, que é o caso de quê? De que a alma é perene. Então, isso também os católicos concordam, né, que a alma é perene, uma alma não se destrói. Né? Os ateus não acham que você começa e vai embora. Não, o nosso entendimento é que a alma é perene. E porque a alma é perene, você também pode viver várias vidas, ou seja, muitas religiões entendem que a aventura humana se repete. Tá? Que as várias religiões discordam qual é o sentido dessa repetição? Quando se encerra, por que ela se repete? Então isso é uma questão de interpretação que você tem que escolher uma. Né? Mas o que é importante é que a maior parte das religiões entende que você tem várias vidas, que você vai se repetindo e que você tem chance de abrir aquele livro em branco mais uma vez. Tá? Bom, é evidente que isso tudo é muito poder na nossa mão, né? Assim, e é nisso que os ateus têm que entender que nós também entendemos dessa maneira. Ou seja, de novo, religiosos e ateus têm muitos pontos em comuns, é que eles não sabem, não percebem a hora que a gente varia, né?
E a gente varia muito pouco, no final das contas. Então, os ateus entendem isso tudo que eu falei dessa maneira, talvez não é uma questão da alma, das muitas vidas, né? Mas nós temos toda essa autonomia e isso é muito poder. E aí o que acontece? Aí começam as variações aqui. A religião, aí, bom, isso aí é uma equação, né, da vida. Lembra, eu sou engenheiro, eu sempre falo assim, né, equação da vida e tal. Então, a religião vem de Deus. Para quê? Né? Para equilibrar isso, porque coloca-se muito poder na nossa mão. Então, de um lado aqui a gente tem esse poder, essa capacidade toda, do outro lado Deus, opa, isso não vai dar certo. Eu tenho que botar do outro lado aqui algo que ajude essas pessoas no rumo, porque existe aquela independência, lembra? Tem um livro em branco. E é nisso que vem a religião, que equilibra nossa alma, né, nossa vida, entre o livre-arbítrio de um lado e as regras, os valores, moral, caráter, equilíbrio, que são pregados por todas as religiões. E aí também muita gente afirma assim, religiões são ruins porque são caçadoras. Sim, é verdade. Religiões são caçadoras porque elas não são baseadas no livre-arbítrio que você tem recebeu de Deus. E vários mitos concordam com isso. Inclusive, eu sempre cito aqui o mito de Adão, né? O mito de Adão, presente lá na Bíblia judaica e na Bíblia, nos livros judaicos, nos livros católicos, né, cristãos, não é um mito de pecado original, é um mito de conquista do livre-arbítrio, a opção pelo livre-arbítrio lá. Foi feita a opção e a partir daí ganhou-se o livre-arbítrio. Então não é um castigo que se recebe. Mas não vou explorar mais do que isso, tá? Então o que acontece? A religião vem de Deus, né? Dessa mão aqui, né? Para quê? Para equilibrar esse nosso poder ilimitado, trazendo valor, ética, propósito da vida das pessoas. As pessoas têm que entender, né? E a outra coisa também que Deus colocou nessa equação, e aí todo mundo que tem um pouco de bom senso vai ter que concordar comigo, né? Porque eu vou fazer uma afirmação forte, é que a fé em Deus brota das pessoas, inclusive dos ateus. Olha, ser ateu, na minha religião, não é nenhum problema. Você pode ser ateu e você não vai ser condenado ao inferno. Ou seja, quando eu digo na minha religião, não é porque as pessoas nessa religião vai acontecer isso com ela, e na dos católicos os ateus vão ser condenados ao inferno. Mais uma vez, as pessoas não sabem qual é a visão correta, né? Se tem inferno. Então tem interpretações. Eu pertenço a uma linha que entende que não tem inferno nenhum e que você não vai ser condenado a nada. Então, mas o que eu vejo é que mesmo essas pessoas que se declaram ateus, tá certo? Aquelas ali, elas são ateus até a primeira página, até a segunda, terceira página. Na terceira página todo mundo vira religioso, incrivelmente, né? E como tem conversões, né? De ateus para religiosos, assim como também o contrário, né? Tem muita gente que é religiosa e vira ateu por decepções e tal. Decepções ligadas ao entendimento delas, a maior parte das vezes. Mas o que eu estou fazendo a afirmação forte aqui, sem querer estender muito, né, que eu fico fazendo voltinha, eu estou 13 minutos aqui, esse vídeo vai ficar 2 horas. A fé em Deus brota das pessoas. Então, isso é evidente, né? Então, e como eu falei, o mundo, as pessoas, a história, tudo mostra isso que está acontecendo, né? Aí acontece o seguinte, se você entender então, como eu estou propondo, esse conceito de livre-arbítrio e religião, como duas coisas nas nossas mãos aqui, religião, livre-arbítrio, então você vai ficar fácil entender a necessidade de religião, a necessidade de essência dela. Esse é um modelo que eu acho, gente, fácil de entender o porquê de uma religião, né? E essa dualidade é um conceito muito comum, né, em todas as religiões, né, ter essas duas coisas. É como a força do Star Wars, né? Você tem o bem e o mal, né? Lembra? Então vamos avançar, né? E avançando com isso, o que é a religião, né? A religião, cara, como é que ela nasce, né? Religião, só para de novo, eu estou tentando simplificar alguns conceitos comuns. Olha, Deus, cuja fé e a existência brota das próprias pessoas, ninguém vai lá e enfia Deus na cabeça das pessoas. Deus brota, tá? Então, Deus se comunica com as pessoas através de mensageiros, ou intuições, entendimento. Essas pessoas geram textos dessa experiência divina que eles têm de entender o que essas explicações de Deus
do que elas entenderam, né? Porque sempre são elas que escrevem, não tem nenhum fax que vem lá nenhum e-mail, né? O fax é antigo, né? Então tem um e-mail que vem do céu pra gente, né? Geram os textos, então pessoas escrevem, aí outras pessoas pegam aqueles textos, várias pessoas diferentes, e geram várias interpretações diferentes que a gente chama de teologia. Teologia é essa interpretação. E você tem várias, para o mesmo texto você pode ter várias teologias. E a religião surge do quê? Do entendimento. A religião adota-se uma teologia, e esse conjunto aqui, e aí você junta ali, formata a prática, a teologia, o entendimento de Deus e propõe às pessoas, gente, olha só, vamos entender e nos relacionar com Deus desta maneira. Então, a religião, sim, é uma criação humana, assim como a teologia é uma criação humana, assim como os textos são criações humanas, cara. Isso é uma coisa que todo entende. Então, nada disso que eu falei até agora é sagrado. Só Deus é sagrado, todo o resto é humano. Mas, né, emana de Deus a nossa fé, tá? Muito bem. Aí volta na velha definição que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de repetir isso aqui. Para que religião, né? Para isso, para transmitir valores, para a nossa vida em sociedade, tá certo, né? Para obter a nossa melhor versão, né? A religião busca a nossa melhor versão às outras pessoas, para tratar, criar, incentivar esse conceito de coletividade, né? Coletividade, por quê? Porque os seus objetivos pessoais são seus. A religião ele procura te integrar com a humanidade, com a coletividade, com a sociedade, né? De forma que Deus não está, de fato, ocupado com essa coisa dos seus objetivos pessoais. Isso é o que você traçou para você, tá certo, né? E, acima de tudo, Deus quer que você seja feliz, né? Ele quer que todas as pessoas sejam felizes, tá? E é claro, né, que a sua felicidade depende de viver bem e de você alcançar suas metas, sua realização. E, nesse sentido, a religião traz o sentido da vida para você. Por que você está vivendo, o que você está fazendo aqui, do que você deve viver. Ele dá um sentido para as pessoas não viverem igual os zumbis aqui, fazendo bobagem de um canto para o outro. Senão isso aqui ia ser um parque de diversão maligno, tá certo, né? Lembra da questão do livro em branco. Você tem lá e você tem que ter uma orientação. A tua religião tem que te dar uma encaixada para você retornar com aquilo ali. E por que ela tem que fazer isso? Porque se você não vier com esse livro em branco, você nunca vai ter a chance de viver uma nova vida. Este conceito do livro em branco é um conceito que está junto de todas as religiões que acreditam que a alma é perene e que você vive várias vidas. É básico nisso, né? Então, aí depois de dito isso tudo, o que é importante? É você entender que a coisa principal que uma religião deve responder é qual é o sentido da sua vida. Cara, se você está numa religião e você não está entendendo que a religião está explicando isso, se você não entendeu isso, cara, você está numa religião errada, ou numa teologia errada, numa explicação errada, né? Então, a religião, ela não tem a orientação, não são feitas para você trazer para você orientações de como louvar e amar a Deus. Isso fazer adoração a Deus, né? Isso não tem sentido, porque não tem sentido mesmo. Já expliquei essas coisas na história da vida, né? Se a sua religião, tá certo, né, não te incentiva a ser uma pessoa melhor para com a sociedade, não para com você mesmo apenas, tá certo? Ou te explica esse sentido da vida, eu posso dizer o seguinte: ou você está na religião errada, ou você não entendeu bem o que as pessoas querem explicar para você, porque essa é uma possibilidade, né? Assim, Deus, através da religião, lembra? Deus cria a religião por causa dessas duas coisas, livre-arbítrio e religião. Essa é a minha visão, tá? Estou tentando simplificar muito, estou tentando simplificar essa questão de entender para que eu preciso dessa coisa de religião, né? Mas, então, é isso que ele quer que você saiba, né? Mas, apesar disso, né, de eu te orientar, porque, lembra, voltar do início, porque o resto, a sua vida, você tem que criar, não vamos romantizar demais isso não, essas coisas têm um sentidozinho amarradinho, né? Então, a minha equação é bem fechadinha, né? Olha só, né? Os componentes estão todos aqui. Mas ele também oferece ajuda, né? Por quê? Porque na minha religião, pelo menos, é assim, imagino que outros também têm, existe compromisso de Deus com os seus objetivos, né? Quando você vem na minha religião, Deus nos dá esses instrumentos para a gente ser feliz, para a gente atingir os nossos objetivos, tá? Mas não existe garantia de nada na vida, não tem garantia. Aqui o mundo é um mundo bastante cheio de variáveis, né? Mais ou menos na minha equação tem as variáveis que são fora do nosso controle.
existe o acaso, o infortúnio, né? Tudo isso faz parte da vida, que a gente não consegue controlar. Deus não consegue. Criou o mundo com essas dificuldades, porque sem as dificuldades não tem isso. E às vezes não é só a questão de Deus criar dificuldade, é porque são coisas naturais. Quando você começa a criar a natureza e tudo mais, né, pessoas simultaneamente fazendo, você vai ter tudo aquilo, doenças, evoluções deletérias, né, as mutações deletérias da própria vida, isso tudo vai acontecendo, né, isso tudo vai acontecendo então fora de controle, faz parte do processo cultural, dos acidentes. Então as pessoas, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Está passando por isso porque faz parte. Por que eu tive esse acidente? Porque você convive com as pessoas, acidentes ocorrem, não foi jogado na sua cabeça por Deus. Então você tem que entender isso, né? Mas para te ajudar nessa orientação, essas dificuldades e tal, Deus ainda está ali. E te oferece um instrumento que é o oráculo. Então por isso que o oráculo, que é o qual representa, se introduz no conceito da religião, porque é o compromisso de Deus de te ajudar, tá? E complementando isso tudo, Deus também criou o supernatural, espíritos, não sei o que, toda essa área onde ocorre a magia, toda essa área que envolve o mundo natural, que eu chamo, né, no entendimento da religião, assim, tem o mundo natural, tem o supernatural em volta e tem lá o mundo superior, o Orum, né, onde está Deus, onde está as divindades e tal, que está afastado da gente. Mas em volta do nosso mundo aqui, em volta da nossa existência, existe o supernatural, onde essas coisas todas ocorrem. E é isso, o supernatural existe para que você possa ter essa ajuda supernatural, tá certo? Então, assim, isso tudo completa, né? Mas o que as pessoas às vezes não compreendem, esse é um ponto importante aqui. O supernatural, o oráculo e essas coisas aqui, eles são um complemento de toda aquela coisa de Deus. Por isso que eu dei mais atenção até agora, né, nos 20 minutos aqui, falando daquela parte inicial, e estou falando só agora nesse 1 minuto aqui. Porque a ajuda é parte da coisa de Deus, mas não é tudo. Assim, Deus não nos criou ou não está ali para ficar atendendo a nosso desejo. A ajuda não é parte disso, né? Para poder usar, existe a magia, mas ela não é a base de nenhuma religião. Nenhuma religião pode se basear em magia. Isso você não pode acreditar dessa maneira, tá? E aí que todo mundo às vezes se engana, né? As pessoas se enganam, achando que essa religião, por exemplo, Ifá ou Candomblé, são religiões baseadas na magia. Elas existem para fazer magia, e não é verdade. Eu posso falar isso porque eu pertenci ao Candomblé e pertenço a Ifá. Então, não é o que acontece no Candomblé, não é baseado em magia, é baseado em religião. E tudo aquilo que eu falei é aquilo mesmo, tá certo? A magia é um aspecto. Mas é o que eu vejo. Sim, é o que você vê, mas não significa que seja tudo que é baseado lá, porque você só vê esse pedaço, você não vê o outro pedaço, tá? Mas o que acontece também é que a magia não existe para tudo. Quando se cria uma coisa, conseguir o supernatural, todo mundo pode usar isso, inclusive feiticeiros, ou seja, existe o uso disso que está disponível aí por Deus, mas não ligado a uma religião. Então você pode usar esse supernatural e essa magia, que é o uso de forças não naturais para mudar situações e condições e eventos do mundo natural, né? Sem estar ligado a uma religião, tá? O que a religião oferece em relação ao supernatural é o uso seguro. Se você fizer o uso do supernatural através de uma religião, você nunca vai se decepcionar, nunca vai se colocar um risco, nunca vai trazer problemas para você. A parte da magia via feitiçaria, via magos, ou o nome que você queira dar, eu acho que o nome feiticeiro é um nome normal. Mas se quiser usar como mago, é a mesma coisa, tá? Ele não tem essa garantia. Não significa que as pessoas são mal e te prejudicam. Eu estou falando que não existe a garantia. Quando você faz dentro da religião, você tem o controle de qualidade, né? Igual você comprar, implicitamente, você comprar peças originais, né? Eu vou comprar peças originais de um carro ou peças do mercado paralelo. Qual a diferença? A peça original, a fábrica compra lá do mesmo lugar que produz, só que ela certifica que ela funciona bem naquele carro e bota a caixinha dela e diz que faz um teste de qualidade. Aí ela bota que custa mais caro. É só isso, tá? E confirmando o que eu estou fazendo, eu posso dizer que todas as religiões acreditam nesse supernatural, tá certo, né? Mas as possibilidades são restritas, muito mais restritas, que são propaladas. Tem muita gente falando e não é tão assim, né, que existe. E não é, né, e o objetivo, né, não é um balcão de trocas. As religiões, mesmo aquelas que acreditam no supernatural como essa, como outras, não são balcão de troca. O alcance do uso dessas intervenções, vamos falar assim, dos milagres, né,
e das magias, assim, né? Os rebosas, o que seja, os pequenos e grandes milagres, é muito restrito, tá? Então não é tudo que imagina, tá certo, né? Então é quase que eu estivesse começando esse vídeo agora, tá? Então, o supernatural que Deus criou é o mesmo que permite Deus, dentro de um monte de limitações, o ajudar. Então, por que eu estou falando isso? Porque é isso mesmo, é limitado. Mas o supernatural é limitado tanto para Deus como para todo mundo, né? Mas ele permite também que outras pessoas que não estão, como eu falei, estou me repetindo, né? Ajudem. Mas o que é o supernatural, né? Envolve o supernatural, ele envolve o natural. Vou só fazer uma definição bem simples aqui. É um meio de energia trocada, né? E na minha visão, na minha opinião, hoje, antigamente, é toda baseada em espíritos que circulam trazendo essas coisas lá, tá? Tem sempre um meio para fazer espíritos de vários tipos. E a energia trocada sempre tem origem em coisas humanas. Nós, seres humanos, temos muita energia para ser trocada. Outros seres vivos, né, também tem um pouquinho só de energia trocada, mas a parte humana é muito grande, né? Para isso. E essa coisa, ela basicamente você atua influenciando outras pessoas e, em alguns casos, fazendo algumas transformações. A maior parte das vezes, todo esse supernatural, ele trabalha no consciente das pessoas, tentando, ou no inconsciente, tentando modificar os eventos que aquelas pessoas mesmo provocariam. Então, a capacidade de intervenção é muito restrita, porque eu nunca ouvi falar, não, existem até demônios que podem provocar a morte de pessoas, mas não existe essa coisa do eu vou fazer o mal através do supernatural. É bem restrito, cara, é muito restrito, né? A outra coisa importante, só para fechar isso, que não tem esse negocinho de ninguém que solta raios pelas mãos do supernatural. O supernatural sempre é baseado nessa coisa muito sutil, tá? Assim, a criação do supernatural permitiu esses dois usos, tanto o uso religioso quanto o uso não religioso. E eu posso dizer que o mau uso disso, a mal interpretação da finalidade disso, existe dos dois lados, tanto da religião quanto o uso dos feiticeiros, mas talvez dos lados das pessoas não ligadas à religião, que não tem nenhuma ética, não tem nenhuma orientação para isso, né? Aí algumas pessoas podem, nesse momento, perguntar assim, bom, gente, e Deus nisso? Por que Deus permite, então, que pessoas falem em nome dele, sendo que não representam ele, ou pessoas usem esse supernatural, ou usem magia, use magia para atuar, né, fazer rebote, fazer maldade com as pessoas em nome disso. Bom, por que Deus permite isso, né? Bom, a resposta é muito simples. Foi a primeira coisa que eu falei, é livre-arbítrio. Olha só, nós temos toda a capacidade de fazer o mal, nós podemos fazer o mal contra outras pessoas por nossa intenção, nós podemos ser maléfico. O mal está ali, são nossas ações, o mal é só uma palavra que traduz um ato ruim que a gente faz. Então, esse uso do supernatural faz parte disso, é mais um meio. Qual é a diferença se você usar um revólver, uma faca, sei lá, um carro, um avião, uma bomba, ou usar um supernatural para fazer isso? Cara, eu acho que assim, do ponto de vista de externo, de Deus, é a mesma coisa, você está usando alguma coisa que está disponível. Dessa maneira, da mesma forma como Deus não evita que você dê um tiro em alguém, que você atropele alguém, que alguma bomba caia na cabeça de alguém, porque isso faz parte do nosso livre-arbítrio, nós decidimos fazer aquilo ali, faz parte da nossa história, ele também não evita nada supernatural. Então você não precisa ficar preocupado, você não pode cobrar de Deus, eu fui numa casa de umbanda e aquela pessoa fez o mal, que absurdo, como é que Deus pode permitir isso? Olha só, gente, Deus permite coisas até muito piores através do livre-arbítrio. Na realidade, Deus não permitiu, Deus não deu esse mundo nesse formato, nós é que estamos transformando ele dessa maneira. Nós podemos ser pessoas de bom caráter, pessoas corretas, seguir as orientações de Deus e fazer esse mundo um lugar maravilhoso para viver. Mas as pessoas ou não conhecem essas orientações de Deus, ou não as seguem, tá certo? Ou as ignoram intencionalmente, né, para fazer isso. E fazem aquilo que quiser, mas faz parte dessa aventura humana, né? Ou seja, eu posso dizer que hoje o mundo está muito melhor do que já foi no passado, eu tenho essa certeza absoluta. É só ver a história, e isso é fruto da religião intervindo na sociedade, não é fruto da sociedade sozinha sem uma orientação religiosa, tá? Da mesma maneira, religiões erradas ou ruins são apenas o resultado humano. Lembra? Olha só, lembra, minha equação eu tenho uma correntinha aqui. Por que eu falei aquela coisa da formação dos textos, que é o processo humano? A religião é um processo humano. Assim, se você chega e cria uma religião errada, ruim, mal feita ou inventada, você não pode cobrar de Deus
que ele está permitindo aquilo. Olha, mais uma vez, Deus permite um monte de coisa. Por que que ele? Porque faz parte do acordo do livre-arbítrio, estão por nossa conta. Vou ficar repetindo essa frase várias vezes, porque você tem que entender isso, tem que cair na sua cabeça. Então, qual é a diferença em você ser um genocida, um ditador, um conquistador, que ele fazer guerra massacrando pessoas? Qual a diferença de um mongol, né? Mongol no sentido do histórico, né? Do Gengis Khan, Kublai Khan, aquele pessoal lá. Qual o sentido daquele cara e uma pessoa que cria uma religião mal feita, errada, com a interpretação errada de Deus, influenciando mal as pessoas? Não vejo diferença, né? Qual a diferença de Gengis Khan e do Calvino e do Lutero? Para mim, são todos iguais, tá certo? Né? Todos iguais, né? Calvino, então, principalmente, o Lutero também, né? Dou até um bom exemplo de entender, na minha área, né? Deus não vai evitar que uma ponte caia porque o engenheiro errou o cálculo, nem que um prédio caia, uma casa caia. Ele não vai evitar porque alguém errou. Da mesma maneira, isso é um objeto humano, né? Criação humana. Da mesma maneira, ele não vai evitar que uma religião oriente as pessoas de forma errada. Cara, de novo, isso é um problema humano. Nossa, vocês têm que entender isso. Os ateus, os críticos das religiões, eles colocam uma coisa muito grande. Olha, não é isso, tá certo, né? Todos são obras humanas. Você tem que entender um pouquinho lá. Divino só Deus, né? E assim, voltando, tem uma afirmação, eu vou fazer algumas afirmações importantes, vou falar. A primeira afirmação muito importante que eu estou fazendo aqui. Você não pode crer em livre-arbítrio, né? Se imaginarmos Deus nos intervindo a nosso pedido na vida para qualquer coisa que nós achamos justo. Pode ser que aquilo seja muito justo para você, mas caraca, não faz parte do acordo dessa vida, tá? Né? Então, ou você tem livre-arbítrio ou não tem nada, né? Não faz sentido você imaginar ter livre-arbítrio de um lado e ter Deus intervindo, te ajudando toda vez que você achar que está passando por uma dificuldade difícil ou você não queria ter aquela dor emocional. Cara, não faz parte da coisa, tá? Entendeu? E, além disso, né? Então, encerrada a primeira informação. Continuando o assunto, não tem muita diferença também, agora saindo da esfera da engenharia religiosa, não tem muita diferença entre feiticeiro e pastor safado, cara. Você pega um pastor, um neopentecostal aí, um pastor evangélico aí, maluco aí, né? Entendeu? Ou outros religiosos aí que não prestam, né? Mesmo aí, um pai de santo, né? Que faz anúncio de jornal, não tem diferença entre a pessoa e um feiticeiro, uma pessoa que é um mago, não tem diferença, tudo igual, né? Por quê, né? Porque um feiticeiro basicamente ele promete manipular o supernatural para atender os seus caprichos, e o outro também, tá certo, né? É isso aí. Aí a questão ele pode fazer isso? Pode, algumas vezes consegue, tá certo, né? Muitas vezes você paga à toa, tá certo, né? Outras, Deus, olha só que coisa interessante, vou fazer uma afirmação curiosa, vai deixar vocês bem confusos. Outras vezes Deus vai lhe ajudar, mesmo na mão daquela pessoa ruim. Por quê? Porque quando Deus quer te ajudar, e Ele está, de alguma forma, através das emanações dele presente, e Ele vê você recorrendo a uma pessoa daquela que não vale nada, seja um pastor safado, ou seja um feiticeiro lá, um cara que vem de feitiçaria, né, vem de magia, vem de favores baseado em nome de Deus, ou baseado no uso espiritual, Ele pode dizer o seguinte: não, você é uma pessoa merecedora, você está precisando daquilo, então para esse caso, apesar daquela ser uma mão suja, esta mão suja, aquela pessoa maldicionada, vai lhe ajudar, tá certo? É isso que eu penso. Reforçando isso, uma vez eu vi uma descrição do padre Paulo Ricardo, eu gosto do padre Paulo Ricardo. Olha só, não concordo com a teologia dele, não concordo com algumas abordagens dele, mas eu gosto dele porque é uma pessoa que defende o que ele acredita, e defende de forma bem ortodoxa. Eu gosto de pessoas que são ortodoxas, que acreditam, que explicam, né, que exercem aquilo que acreditam. Eu dou valor a isso, tá certo? Dou valor a isso. Então, ele disse o caso de uma freira que tinha visões, eu não lembro mais os nomes, tá certo? Não havia muito tempo isso, mas eu guardei o caso. Tem uma freira que estava numa missa e ela tinha capacidade de ver demônios, essas coisas todas, tinha evidência, isso o padre Paulo Ricardo falando, né? E ela disse que estava na missa e viu lá o padre sendo influenciado todo negativo, influenciado por um demônio lá que estava lá fazendo todo o ofertório, aquele negócio todo, fazendo a parte da comunhão, né?
mas ele na realidade estava lá conduzido por um demônio que estava conduzindo ele, porque aquele padre estava em pecado, né? Mas ele viu que apesar disso, ela viu a presença de Jesus lá, abençoando aquilo e abençoando as pessoas que estavam lá procurando aquela ajuda. Por quê? Aí a questão foi questionar, foi perguntar para alguém por que aquilo ali estava correndo da maneira, porque como Jesus podia estar presente na presença junto com um padre tão ruim ali, se aquela pessoa não era uma pessoa pura e merecedora. Aí a resposta, a explicação que eu acho muito razoável é essa que eu estou adotando, né? Também adotando assim, que é, olha, para Deus o mais importante é você, é ajudar você. Então se aquele ali naquele momento era o único instrumento que ele tinha para lhe ajudar, naquele momento vai dar certo. Então por isso que você vai numa pessoa errada, vai numa pessoa mau caráter, e às vezes com um bom motivo, você é uma pessoa merecedora e tal, e às vezes, não estou dizendo que seja sempre, às vezes aquilo ali pode dar certo, pode dar a sua vida, você vai ficar, aquele feiticeiro é ótimo, porque, cara, era o instrumento que estava disponível, tá certo? Isso acontece na Umbanda, era o médico que estava disponível, era a Casas Bonitas. O mais importante é você. Por isso, às vezes, também, o pessoal da Umbanda tem que entender isso, né? Que às vezes se pergunta assim, né? Caraca, você conhece um determinado guia numa casa, o cara é tão bom, e aí ele vai numa casa ruim, com um dirigente ruim, e aquele mesmo guia está trabalhando lá, ele fala, não sou eu mesmo, não sei o quê, mas aí ele fala assim, mas por que você está aqui? Pô, estou aqui porque é o que está disponível, né? E pode ser que ele está ali tentando fazer o que está ajudando as pessoas, por quê? Porque o mais importante é ajudar as pessoas, tá certo, né? E a grande diferença disso tudo, vou repetir, é que a religião oferece esse uso seguro, né? Seguro do supernatural. Essa é uma coisa que vocês devem buscar, em boas religiões, claro. Bom, lembrando, eu vou fazer a parte aqui, nós estamos falando, o objetivo do vídeo é falar sobre o uso correto da religião, né? Nós estamos falando aqui desse objetivo, né? Eu estou comentando sobre quais soluções você busca na religião, e eu estou comentando isso pessoas que vão buscar esse tipo de... Por isso que eu estou falando essa questão do feiticeiro, supernatural, dos demônios, coisa boa, Deus, porque isso tudo que eu estou falando aqui está contido neste assunto, gente, está contido nesse assunto. E aí, nesse sentido, eu tenho que falar para você o seguinte, se você acredita em... dando umas informações laterais, mas é importante, se você não acredita em feitiços, cara, você é um tolo. Acredite em feitiços, acredite em feiticeiros, isso funciona, existem, nem sempre tudo funciona do jeito que acreditam, nem sempre essas coisas dão certo, mas existem, e também existem riscos associados a essa atividade supernatural, ao uso de espíritos, porque existem muitos espíritos ruins que se acomodam lá e podem te prejudicar, tá? Mas é isso mesmo, né? Entendeu? Mas é isso mesmo. E qual o problema com eles, né? É a ética envolvida nessa atividade, que às vezes não tem, tá certo, né? E a sua iniciativa de procurar uma pessoa dessa para resolver o problema dessa maneira, tá? E aí quando eu falei dos feiticeiros, vou voltar a falar dos pastores, né? Eu estou falando de pastores porque eu sempre associei eles a essas coisas ruins, né? Mas de repente pode ter padre, mas o problema dos padres é que eles não se dispõem a usar o supernatural, né? Por que eu estou excluindo os padres disso aqui? Não estou dizendo que os padres sejam pessoas boas e sempre boas, não. Tem padres ruins, né? Humanamente ruins. Mas eles não se dispõem a utilizar o supernatural em seu favor, tá? Ele manda você se virar e rezar lá e esperar um milagre, né? Então ele tem uma forma um pouco diferente, né? Mas então eu gosto de usar o exemplo dos pastores, que eles estão aí vendendo Deus para todo mundo, para você alcançar as coisas que você quer. Eles são iguais, que eu sei, esses feiticeiros todos aqui, né? Não são piores, tá certo, né? Por quê? Porque eles usam o nome de Deus para fazer o que isso aí. E o seu erro, na realidade, o seu erro em relação às religiões, aos pastores, às pessoas que se apresentam como religiosos e oferecem a mesma coisa que os feiticeiros oferecem, é a erro ou ignorância, acreditar que o modelo de uma religião passa por isso. Por isso que eu falei agora você entende, porque eu contei que toda aquela história, 20 minutos contando aquela historinha, é para vocês terem uma base para eu fazer essa afirmação, entendeu? Às vezes eu faço uma afirmação, se eu não der uma base de conhecimento prévio, você chega aqui e não vai entender nada do que eu estou falando. Eu falei e você vai ficar assim, não entendi porque ele falou isso, tá? Então, o que eu afirmei, estou afirmando agora, é que não faz parte desse modelo religioso essa intervenção contínua a qualquer razão. E por isso que eu expliquei aquela coisa toda, tá certo? Né? Olha só. Eu expliquei o que era, o que não deveria ser, eu expliquei como acontece a intervenção supernatural, por isso que eu gastei esse tempo aqui falando de feiticeiro, não sei o que, isso, aquilo, religião, magia,
Porque ocorre essa intervenção, né? Pessoas fazem isso. Então eu tinha que explicar para vocês minha visão sobre isso, como que funciona, como acontece, alguns aspectos, né? E aí eu tenho que voltar a juntar essas duas coisas e falar o seguinte, que o modelo religioso não passa por isso, tá certo, né? Então, pastores, Yalorixás, Babalaô, Babalorixás, sei lá, pai de santo, mãe de santo, que oferecem esse tipo de coisa como base da religião dele, se a base da religião dele é essa oferta de resolver problemas, se você está indo numa casa, seja de Umbanda, ou alguém que diga que é de Candomblé, porque casa de Candomblé, bom, eu frequentei um outro Candomblé, né, que muita gente não frequentou. Mas assim, se você está indo num lugar que o foco ali está sendo isso, né, vão fazer consulta para você resolver os seus problemas, ou você adquirir coisa, cara, essas pessoas, ou elas estão intencionalmente te enganando, ou elas mesmas não entenderam o que é a religião. Os pastores que estão ali oferecendo os favores de Deus, você passar no Vale de Sal, sei lá, aquelas coisas, tudo que eles fazem, aqueles favores, rosas, não sei o quê, se ele está ali, significa que o discurso religioso dele, a teologia dele é ruim. É ruim. E ele está precisando daquilo para te atrair. E é por isso também que eles brigam muito com os macumbeiros, né? Porque tem que brigar, por isso que tem aqueles depoimentos que você, fulano de tal, saí da macumba, porque eu era enganado, o pai de santo, o Kardec, espírito, por quê? Porque eles precisam não deixar você ir para aquele lugar, porque ele está pensando assim, esses caras aqui são pessoas que estão procurando troca de favores, então eu não posso deixar ir lá, eu tenho que dizer que lá é ruim e aqui eu sou bom, entendeu? Então pensem nesse aspecto que eu estou falando com vocês, tá? Nesse ponto, né? Aí a gente pode questionar, bom, mas você não disse que Deus está disposto a ajudar? Sim, está. Mas lembra, a primeira coisa que Deus está disposto a ajudar é você entender o sentido da sua vida. Você se localizar, você se realizar naquelas coisas. Essas coisas materiais de intervenção divina no mundo não é prioridade de Deus. Não é mesmo, gente. Não pode ser. As pessoas têm milhares, milhões de iniciativas aí, né? Entendeu? Mas quando isso acontece, a bênção, quando ocorre, eu faço parte disso, né? Ocorre, ela está sempre associada a algumas coisas. A oportunidade, aquela chance daquela pessoa estar procurando aquela ajuda pela primeira vez ou segunda vez, tá certo, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você vai num lugar e pede pela 10ª vez, na 10ª, olha, alguma coisa que funciona na primeira ou que na segunda, não vai funcionar na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, eu vi, assim, tá certo, né? Então, eu tenho experiência com isso, tá? Está associado a merecimento, a necessidade real daquilo, uma injustiça, alguma coisa fora do comando daquela pessoa. Existem razões especiais, divinas, né, de Deus mesmo, que pode indicar que sim, essa pessoa vai merecer. Por isso que em algumas situações você pode merecer uma bênção e você pode julgar por que aquela pessoa foi abençoada com um milagre, grande milagre, um pequeno milagre, e eu não fui. Gente, a gente teria que somar essas coisas todas e entender por que Deus acha que aquela pessoa merece e você não merece. Lembrando que não é, eu quero falar isso várias vezes, não é o compromisso essa intervenção, o compromisso é aquilo, a vida está por conta e os acasos acontecem, tá? Lembra, eu não estou querendo dizer que Deus não está interessado em você, pelo contrário, Deus está muito interessado em você e o oráculo, eu represento uma coisa que é essa preocupação extrema de Deus com isso. O que eu estou falando é que você tem que tomar cuidado com qual a expectativa que você espera de solução dentro de uma religião, cara. É isso que eu estou tentando aqui falar, tá? Então, a outra coisa também que eu posso dizer é o seguinte, que perder algo na vida, qualquer coisa, um ente, um bem, uma oportunidade, qualquer coisa, não é uma prioridade de Deus. A gente perde e ganha as coisas o tempo todo, tá certo? Alcançar alguma coisa é resultado de esforço, atitude, retidão, paciência, método, planejamento, tá certo, né? Assim mesmo, perder uma vida por doença, por acidente, não é uma catástrofe. Se você entender que o modelo são de várias vidas, cara, você vai ter a oportunidade de atingir esse objetivo de novo. Por isso que é muito importante para entender tudo que eu falo, é entender aquela parte inicial do conceito das várias vidas do objetivo. E eu tenho um vídeo que eu só falo sobre isso. Se você não entender aquilo, você não junta essa minha explicação, tá? Assim, eu sei por oráculo, posso dizer que mesmo uma doença grave que afeta uma pessoa, pode ser parte da jornada escolhida por aquela pessoa, pode estar lhe deixando triste, mas aquela pessoa optou por aquilo, pode ser parte da construção dele para aquilo.
Né? Eu não estou querendo aqui ser dizendo assim, você tem que aceitar as coisas de Deus como elas são. Não. Eu acho que você tem que disputar as coisas, pedir, fazer as bênçãos, ser merecedor e vai alcançar. Não estou querendo justificar qualquer ato de Deus. Não sou desse tipo de gente, tipo de pessoa que qualquer ato é bom, ruim. Não. Eu estou dizendo só o seguinte, que você pode não entender, os seus motivos podem não estar muito claros, ou você não pode não, isso que você dá como tanta importância não pode ser. Então, toma cuidado o nível de expectativa que você vai buscar uma solução divina. Apesar de que as religiões, sim, oferecem alguma perspectiva disso, eu vou repetir, terceira ou quarta vez. Não é o foco do conteúdo da religião isso, cara. Assim, se você acredita que vai, né, quando você vai a pastores, ou padres, vou botar os padres aqui, padres, macumbeiros, Yalorixá, aquela coisa toda, os macumbeiros, ou dentro de uma religião, inclusive, não, eu sou uma casa religiosa, e você está indo lá para obter favores como homem, mulher, emprego, dinheiro, vingança, o mal, bens. Cara, você que é o errado. Você o errado, não são aquelas pessoas lá. O erro daquelas pessoas não te falar, fulano, isso aqui não é o objetivo daqui não, tá? Entendeu? Aí, lembra que eu falei a primeira afirmação? Estou fazendo a segunda afirmação forte, né? O que eu quero dizer é que você não entendeu para que serve a religião e nem a nossa relação com Deus. É isso que leva você se colocar nessa situação, tá? Aí falando agora para as pessoas que estão na religião, né? Que são lá os médios de Umbanda, o médio de Kardec tem menos isso, né? Ou de Candomblé, ou de Fá, ou Babalaô que vocês me ouvindo aí, né? Se você está nesse lugar, na Umbanda, Candomblé, Fá, ou qualquer, né? Ou mesmo lá ou mesmo na igreja evangélica, você é sacerdote, pastor e está lá. E você acha que o objetivo, né? De você ir lá, ou mesmo, agora situando na parte aqui, né, de oráculo, é você fazer consulta e consulta é boa para ajudar a pessoa, cara, você é o idiota. Assim, você é pior do que as pessoas que procuram essas pessoas. Porque você não entendeu qual é o seu papel dentro de uma religião. Que aquilo é uma religião. Você não entendeu o que é uma religião, qual o papel dela e o seu papel. Então, assim, aí eu estou sendo muito forte, né? Pessoas que estão lá, que sejam médicos, que sejam babalaô, se ele está achando que o trabalho dele é consultar e fazer ebó para ajudar pessoas, cara, você está errado. O seu papel é aquele ideológico de explicar para as pessoas a vida dela, colocar, ajudar e orientar. Esse é o papel. Esse negócio do favorzinho é secundário. Dando exemplo aqui, que eu não vou dar muitos exemplos, não, mas vou dar esse aqui do Cristo. O objetivo lá de Jesus, né, como está nos mitos, né, o Jesus mitológico, né, a Bíblia é um Jesus mitológico, não é um Jesus verdadeiro. Claro que houve um Jesus histórico, isso não há dúvida, mas o que está na Bíblia é o Jesus mitológico. Né? Então, o que era importante nele eram as palavras dele, foi aquilo que mudou a humanidade, não os milagres que ele fazia com as pessoas, tá certo, né? Então, o que eu recomendo? Cara, se você está nesse sentido, você é babalaô, você é Yalorixá, você é médio de Umbanda, né? Uma macumbeira qualquer lá. Cara, começa a sua vida de novo. Você não entendeu nada. Já indo para o encerramento, né? Para as últimas palavras, ainda tem mais alguns minutinhos aqui. O que eu quero, por fim, dizer é o seguinte, que o propósito da religião não é o seu concierge de Deus, né? Tá certo? Você é o cara que fica fazendo agenciamento de Deus, né? Bênçãos são obtidas? Sim, são. Milagres acontecem? Sim, são. Existem ajudas? Sim, acontece. Tem orientações? Sim, tem orientações. Mas isso é o resultado do caminho dentro da religião, tá certo? A religião, se você se coloca dentro, ou representando uma, se você quer ser um sacerdote, a religião não é um balcão entre você e Deus. Você não está ali, fulano apresenta aqui, eu estou aqui representando ele porque eu conheço o supernatural, eu li todas as escrituras, eu li lá os grimórios, então sei fazer, não sei o quê. Cara, esse não é o objetivo de Deus para as pessoas, você está enganado, né? Como eu falei há pouco tempo atrás, resultados iniciais positivos acontecem, mas não são permanentes, cara. Você vai se ferrar, não é assim que acontece, né? Então, se você então é babalaô, vou repetir uma coisa que eu já falei, mas agora eu vou falar com definição. Se você é babalaô, pastor, Yalorixá, babalorixá, ou sei lá,
médio de umbanda, que seja, estude a teologia. Este é o seu trabalho. Você está vinculado a Deus em ajudar as pessoas a serem melhores seres humanos. É para isso que você deveria estar se dedicando. Você não se iniciou, não aprendeu a religião para fazer favor, para fazer ebó. Se isso é o que sustenta a sua casa, você precisa desse dinheiro, cara, lamento. O que você devia estar fazendo é orientar essas pessoas a serem seres humanos melhores, porque esse é o objetivo da religião. Aí eu vou fazer aquela terceira afirmação forte, né? Que eu vou fazer agora para o pessoal desse conjunto de religiões aqui afro-brasileiras que tem essa coisa do ebó, né? Ebó é um instrumento de ação temporária que é usado apenas para ajudar a pessoa a mudar. É por isso que ele funciona e por isso que ele deve ser usado. Mas no conjunto, no núcleo da coisa, a pessoa tem que mudar ela mesma, tá? E aí, complementando isso, se você está no candomblé, umbanda, e faz essa coisa toda que eu acabei de falar aqui, né? E não sabe qual é a teologia desta religião, se você está usando a teologia dos católicos, você está uma pessoa, sério mesmo, você está perdendo seu tempo, você está perdido. Se você é babalaô, se você é orixá, se você é babalorixá, e você não sabe qual é a teologia desta religião derivada dos Yorubás, dessa religião, a teologia de Olodumare, de Fá, de Orumilá, você não sabe nada. Sério, você está perdido, cara. Lamento, você está perdido. E se você, para poder exercer o seu sacerdócio, você está buscando lá a Bíblia, fazendo citações, explicando, olha só, você está fazendo o caminho errado. Não vou dizer que você não possa citar outras religiões, outros textos, mitos. Eu cito aqui, lembra? Eu cito aqui texto da Bíblia, tem a Bíblia aqui do lado, para às vezes consultar, vendo vídeos de pessoas falando de teologia, porque é importante você aprender teologia com outras pessoas que sabem teologia, tá? Você aprender a interpretação, a visão das coisas, né? Mas eu estudo outras correntes religiosas mais básicas que isso aí. Mas assim, acima de tudo eu me preocupo em encontrar a minha teologia. E se você não está aprendendo a sua, cara, você está perdendo o seu tempo, tá certo, né? O sacerdote é quem cria e transmite teologia, é isso que você tem que entender. Por fim, já acabando, tá certo, né? Eu queria dar um último recado aqui para as pessoas que não são de fato de candomblé, agora para os cristãos aí em geral, né? Olha só, ou pessoas indefinidas, se você está numa religião cuja teologia é nascer com o pecado, adorar a Deus o tempo todo, temer seus atos de Deus e os seus, pedir absolvições contínuas, temer ser condenado ao inferno, tá certo? Morrer para somente no fim da eternidade, sabe lá quando você aparecer, né, para um mundo melhor, tá certo? Ou ficar dormindo como muita gente coloca lá, né? Se isso que você acredita, cara, esta teologia não oferece nenhuma perspectiva para a sua vida. Eu lamento, agora eu estou sendo muito ácido com relação a isso, mas isso aqui não contribui com você. Pense bem no que você está acreditando, tá? Pense muito bem. Você não pode viver com essa perspectiva de que o mundo vai acabar, em que você está fazendo o máximo para ser perdoado e para isso você tem que ir na missa toda semana, tá certo? Isso aí é uma historinha para uma outra vez. Tá bom? Mas então era isso que eu queria entender. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa coisa de do objetivo, né? Por que você procura uma religião? Do que é você procurar de forma correta e de forma errada? Eu espero ter entendido isso aí, tá certo, né? Muito bem, vamos ao próximo.